Esta é uma questão para a gente conversar sobre uma variável financeira bem importante, que eu costumo representar através das letras F e V. Traduzindo para o português, seria o chamado valor futuro. Enfim, como que eu faço para calcular o valor futuro de uma série de pagamentos, de uma série de desembolsos? Vamos lá. Na questão que a gente vai resolver agora, a gente tem uma pessoa, um aplicador, Raul, que fez duas aplicações, dois desembolsos semestrais e consecutivos no valor de R$50 mil cada um. Quer dizer, ele vai fazer dois depósitos, cada um de 50 mil. Esses depósitos, esses desembolsos estão separados pelo período de 6 meses. Esses desembolsos lhe renderam juros de 10% ao semestre. Raul resgatou todo o saldo desse empréstimo, dessa aplicação, no final do terceiro semestre. Prazo de 3 semestres. Nessa situação, eu posso dizer que Raul resgatou menos de R$120 mil. Enfim, quanto que foi que Raul resgatou? Para a gente descobrir isso, para desenvolver os cálculos, a gente vai fazer um fluxo de caixa. Para esse fluxo de caixa, a gente vai desenhar uma linha de tempo. Essa linha de tempo vai ser na mesma unidade de medida que foi indicada no enunciado. Se a gente voltar no enunciado, a gente tem lá em 3 momentos o valor representado em semestre. As duas aplicações semestrais que ele fez, quer dizer, no primeiro semestre e no segundo semestre, essas aplicações vão indicar que ocorreram no semestre 0 e no semestre 1. E também a gente sabe que a taxa de juros desse fluxo de caixa vai ser de 10%. Então, vou deixar indicado, a taxa de juros é de 10%, a unidade de medida AS ao semestre. Então, vamos lá para os investimentos que Raul fez. A primeira aplicação foi de R$50 mil. A gente vai considerar que essa aplicação foi feita na época 0, no semestre 0. Então, primeira aplicação, R$50 mil. E aconteceu exatamente o mesmo depósito, o mesmo valor de R$50 mil no semestre 1. Então, as duas aplicações que ele fez estão aí. A gente sabe que ele vai resgatar todo esse valor, é claro, né, considerando aí os juros dessa aplicação, no terceiro semestre, no final do terceiro semestre, através de uma única retirada. E o que a gente tem que descobrir? Qual vai ser o valor desse resgate? Quer dizer, quanto que o Raul vai receber por esse investimento? Aqui, para a gente descobrir o valor futuro, o FV, a gente vai utilizar uma operação muito comum em fluxo de caixa, que é o chamado transporte. Eu vou considerar cada uma dessas parcelas, 50 mil da época 0, os 50 mil da época 1, transportados para a época 3, que é a época de resgate. Se a gente for pensar primeiro pelo valor de 50 mil, depositado no primeiro semestre, no semestre 0, ele vai ter que ser capitalizado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para cada um desses 3 semestres, eu considero 10% de juros. Para desenvolver cálculo, a gente vai considerar a fórmula de juro composto. Olha como que é. Então, aquele valor depositado no semestre 0, 50 mil. Ele vai passar por 3 capitalizações à taxa de 10% ao semestre. Então, eu vou multiplicar por 1,10. Como são 3 semestres, elevado ao cubo. 1,10 elevado ao cubo dá 1,331. Na hora de multiplicar isso por 50 mil, a gente vai obter um pouco mais de 66 mil. Na verdade, 66.550 reais. Então, esse valor aí é o valor futuro relativo à primeira parcela. Agora vamos para a segunda parcela, a parcela que foi depositada no semestre 1. Essa parcela vai passar por 2 capitalizações, uma para transportar do semestre 1 para o semestre 2
e a outra para transportar do semestre 2 para o semestre 3. Aí o processo é parecido. Como que é? O valor do semestre 1 ele vai passar por duas capitalizações, a taxa de 10% ao semestre também. Então, para descobrir o valor futuro dele, considera 50 mil e multiplica por 1,10 elevado a 2. São duas capitalizações. Multiplicando esse valor, a gente encontra um pouco mais do que 60 mil. Na verdade, é 60.500. Então, os dois valores foram transportados lá para o terceiro semestre. Então, o valor que ele vai resgatar vai ser a soma desses valores capitalizados para a época 3. Então, somando 66 mil com 60 mil, na verdade tem 500 aí, a gente vai ter um total de R$ 127.050. E esse valor é maior do que 120 mil, que foi o que o exercício indicou. Então, como é maior, o gabarito dessa questão é falso. Essa informação que está aí, essa assertiva está falsa. Então, alternativa falsa. E tratou aí de um tipo de exercício muito importante que diz respeito a fluxo de caixa. A priori, a gente não precisa fazer o desenho, não. Mas aconselho fazer o desenho para ter clareza do que você tem que calcular, para organizar melhor suas ideias. Essa que é a dica que eu deixo nesse exercício. Gasta um tempinho a mais, mas faz o exercício com segurança. Isso tende a ser melhor para você no final das contas. Espero que tenha compreendido e até a próxima!